Hey, terapeuta e bruxa moderna, imagina ter vendedores trabalhando 24 horas por dia para ti e de graça no teu Instagram. Eles já existem, tá? E tu provavelmente não tá usando eles. E se tu não tá usando, eles não estão te gerando vendas, eles estão apenas ocupando um espaço, como se fosse apenas como uma função de beleza, né? Ou de espaço mesmo. Então, eu sou Joana Mieres da loja tudopraterapeuta.com.br, sou mentora de terapeutas e bruxas modernas. E hoje tu vai aprender nessa aula 4 aqui sobre o Instagram de vocês, quais destaques que tu precisa ter, o que que tu precisa escrever em cada um e como que tu transforma isso em vendas. Então vamos lá. É importante, né, que vocês tenham esses destaques que realmente vendem, porque aqui, como eu falei, não é só beleza, não é só organização, é um funil e é um funil de vendas, assim como eu falei nas aulas anteriores da frase da bio, que é um funil, o teu nome é um funil, o teu link da bio, então, uau, é um super funil vendedor, tá? Então, aqui, destaques. Comece aqui. O método, né? Dúvidas, resultados mais depoimentos e produtos ou serviços que tu tenha e também presentes, tá? Ou o grupo VIP que tu tenha. Então é importante ter esses destaques aqui. O destaque comece aqui. É onde tu vai fazer a tua seguidora ela se enxergar, ela vai ler e vai pensar, uau, é sobre mim, tá? Vai gerar uma identificação. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de dois nichos, né? Porque não dá para trazer de todas vocês, né? Porque aí a gente tem reikiana, tem consteladora, tem terapeuta floral, tem mesa radiônica, tem baralho cigano, aí tem temas de ansiedade, tem prosperidade. Então, eu trouxe dois aqui. E aí vocês vão adaptar para a realidade de vocês, certo? Porque a estrutura é a mesma. Então, imaginando, o destaque comece aqui do tema de autoestima. Então, imagina que vai ter, por exemplo, um story aqui, outro aqui, uma imagem por trás, uma imagem de fundo que tem a ver com os teus valores inegociáveis, tá? Com o teu arquétipo ali. E vai ter que ter uma CTA, ou seja, uma call to action, uma chamada para ação. Então, essa é uma estrutura, que não significa que é só essa que existe. É a que eu estou te indicando, tá? Porque é a que eu uso bastante também e que dá certo. Então, se você se diminui, aceita menos do que merece e mesmo assim continua tentando fazer dar certo, eu sei como é. Eu também já me perdi tentando ser suficiente para alguém. Foi quando eu entendi meus padrões que tudo mudou e hoje ajudo mulheres a fazerem o mesmo. Começa aqui. Entende? Então ela vai se identificando aqui com as dores, com desejos e aí tu fala um pouquinho da tua vida. Aqui eu coloquei uma frase, mas aí tu pode falar de algo até mais específico da tua vida, tá? Por exemplo, quando eu falo, não enquanto mentora, mas enquanto taróloga, quando eu falo do tarô, eu sempre comento que eu comecei, na verdade, aos 9 anos, foi a primeira experiência que eu tive com tarô, vendo a minha tia, paterna jogando tarô. Depois, aos 16, 15 ali, 16, 17 anos, eu joguei o tarô pela primeira vez, que eu, né, tem toda uma história, e eu tenho isso em um dos meus destaques. E aí isso vai gerando ali uma conexão, tá? Então, se fosse amor. Se você sabe que ele não te trata como deveria, mas ainda assim não consegue sair, eu também já vivi essa confusão. Foi buscando respostas que eu encontrei clareza. E hoje eu uso isso para ajudar outras mulheres a decidirem. Começa aqui. Então, entende? Tu usa a dor, usa a questão da identificação e transformação. Então, vocês são essa própria pessoa que está buscando você, só que em outra fase, sabe? Ela não teve ainda a transformação que tu já teve. Tu já teve, e é por isso que tu consegue ajudar essa pessoa. E tu ainda tem ferramentas terapêuticas para ajudar essa pessoa, seja o tarô, seja um mapa numerológico, seja uma sessão, tá? E tu sempre tem que fazer isso aqui que terapeuta sempre esquece, né? Coloca ali o CTA, Call to Action, tá? Então, tu vai ter sim a parte emocional, a parte espiritual, mas tu tem que ter essa parte direta também, porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas não vão ficar parando para ler muitos stories. Então, faça isso ali em três, no máximo, quatro, cinco, tá? E aí a gente tem o destaque de método. Faça a tua seguidora confiar em ti. Joana, mas eu não tenho um método ainda. Em algum momento tu vai ter que ter. Aí tu vai vir em mentoria comigo para criar o teu método, tá? Eu, como vocês já sabem, eu já ensino há mais de 20 anos, então eu já tive um método, né, sem ensinar, então eu posso passar para vocês, tenho formação profissional e acadêmica para isso, para te ajudar a criar o teu próprio método. Tu precisa ter um passo a passo lógico e que tem muito a ver ali com a tua vivência, com a tua história de vida pessoal, profissional, acadêmica.
tudo tem a ver com teu método, tá? Tu precisa, em algum momento, parar e criar ele. Só que às vezes a gente precisa fazer dinheiro, e aí depois que a gente vai lá e faz o método. Ou às vezes não é nem a questão do dinheiro, a gente precisa ter experiência para depois criar o método, tá? Mas se tu não tem o método, tá tudo bem. Uma hora tu vai ter, e uma hora tu vai ter esse destaque. Ele pode ser também sobre o teu serviço ou teu produto principal, aquele que tu quer que seja o teu carro-chefe, tá? Então, por exemplo, aqui, imaginando que o nome do teu método, tu já tem um método e ele se chama Destrave Seu Valor. Se você continua se colocando em último lugar, isso não muda só entendendo, tá? Aqui você identifica onde se anula, trabalha isso em sessões ao vivo e aprende a se posicionar no dia a dia. Não é só sobre teoria, é sobre parar de aceitar menos. Clica e começa. Então, aqui, diferente do comece aqui, que é mais emocional, aqui eu já vou falando, já vou dando um passo. Ó, a gente vai ter sessões ao vivo. O que que tu vai aprender? Tu vai identificar onde tu te anula, tu vai começar a te posicionar no dia a dia, tá? Então, eu já dou mais passos aqui. Na leitura, por exemplo, aqui de tarô, Clareza no Amor, tu já começa a ver a situação com clareza, entende o comportamento dele e sai sabendo o que fazer, sem achismo, sem confusão. Então, já é um método dessa taróloga aqui, e esse método ele tá transbordando em todos os produtos e sessões que ela vende. E aqui também todos os produtos e serviços que essa terapeuta vende, tá? Mesmo que o nome do produto seja diferente, mas esse método ele está presente, tá? Então esse método ele pode ser o nome ali de uma tiragem, o nome de um produto ou de um serviço, de uma sessão, tá? Mas ao mesmo tempo ele é o teu método, ele é o principal, ele é o carro-chefe. Então isso se tu não tem, tá tudo bem, tu vai criando ao longo do tempo, e em algum momento tu vai precisar ter para sim se tornar uma autoridade. Destaque de dúvidas, tá? Esse é muito importante ter. Esse tu pode usar a caixinha de perguntas. Então, cada resposta deve dissolver uma objeção e levar direto para uma oferta, sem rodeios. Então, a gente vai usar uma linguagem aqui super informal, direto ao ponto, que a pessoa vai se identificar. E essas perguntas, imagina aqui, isso funciona para mim, mesmo eu me sentindo assim há anos? Funciona, porque não é sobre mudar quem você é sobre parar de aceitar o que te faz mal todos os dias. Clica aqui e começa pelos 7 passos do Destrave Seu Valor. Então, esse aqui, vamos imaginar que esse aqui é um e-book terapêutico. Na, na caixinha de perguntas, nesse que eu salvo, nesse destaque de dúvidas, eu já coloco um link do meu produto. Então, eu vou ter depois um destaque que é só do produto. Mas nessa caixinha de dúvidas eu já posso aproveitar e colocar o link do meu produto, que é já uma resposta complementar a essa pergunta. Eu respondi e eu ainda te dei a solução, tá? Vou conseguir me posicionar sem me sentir culpada? Você não se sente culpada por se posicionar, você se sente culpada por ainda se abandonar. Agende aqui a sessão Volte para você. Então, olha o nome da sessão, Volte para você. Então, eu já dou uma solução além de ter respondido. E se eu tentar e voltar atrás? Você volta atrás quando ainda acredita que merece pouco. Quando isso muda, você não aceita mais qualquer coisa. Entra aqui na jornada Amor Próprio Real. Esse aqui me fez muito lembrar de clientes que eu já tive lá no início, assim, de amor e relacionamentos, que acontecia isso, e eu falava exatamente isso para ela, sabe? E dizia, ó, tem mais coisa para trabalhar, tem que aprofundar mais, tá? Aí aqui, se fosse o tarô, né? Porque eu tô trazendo aqui sempre dois destaques, um de cada nicho, né? Trouxe ali de terapia e trouxe um de tarô, autoestima e amor e relacionamentos, e vocês vão adaptar ali para a técnica e para o tema que vocês usam, tá? Então, no tarô ou no baralho cigano, por exemplo, e às vezes até ali na numerologia, na astrologia, mas mais ainda no tarô e baralho cigano, o medo é mais em relação à resposta, né? De, ai, o que que vai aparecer? Tô com medo disso, tá? Então, essas perguntas elas podem ser comuns e vocês precisam responder. E já colocar uma CTA, uma chamada para ação. E se eu tiver medo da resposta? E se eu não gostar do que sair? Isso realmente vai me ajudar? O medo não é da resposta, é de confirmar o que você já sente e não quer encarar. Clica aqui e faz a leitura Clareza do Amor. E assim por diante, tá? Eu vou aqui envolvendo, vou respondendo com carinho, com cuidado, mas com estratégia também, tá? E a estratégia qual é? É que cada resposta tem que ter uma CTA, tá? Levando ali para um produto distinto do teu portfólio, da tua escada de produtos e serviços que a gente falou lá no início, tá? Em outras aulas.
Aí a gente tem o destaque de resultados e depoimentos. Resultado e depoimento são coisas diferentes, né? O resultado, vou dar um exemplo meu do meu nicho. Então, eu sou taróloga, terapeuta e sou mentora também de vocês. Enquanto mentora, como eu trabalho com infoprodutos terapêuticos, principalmente os de ticket baixo, e mostrando que vocês, a partir deles, conseguem vender todos os produtos e serviços da escada de vocês indo do baixo, do médio e do alto ticket, então eu preciso mostrar resultado. Então, às vezes, uma vez ou outra, eu vou lá e coloco nos stories, eu mostro ali a minha tela do celular, as várias vendas que eu tenho no dia. Tem muitas vezes que eu faço print e confesso que acabo não colocando, mas eu já tenho vários lá. Quando eu fiz os primeiros 10K, né, os primeiros 10 mil na QIFI, eu também fiz. Tenho até que colocar lá um post da pulseirinha que fiz a foto, não fiz o post, né? Mas tá lá, eu coloco no destaque. Então eu coloco o resultado. Quando acontece algo, por exemplo, de antes e depois, de transformação. Então isso é mais o resultado. Então, para vocês que são terapeutas, seria mais algo mais bem mais tangível, sabe? Imagina que tu trabalha com terapeuta de emagrecimento, trabalha com crenças de emagrecimento, e essa cliente, ela realmente emagreceu, ela te mandou foto e ela deixou tu postar. Isso seria um resultado. Ou uma cliente que prosperou. Ela trabalha as crenças limitantes e coisas aconteceram. Isso é resultado. E o resultado pode ser contigo mesma, né? De tu falar ali, de tu mostrar algo que aconteceu da tua ansiedade, algo que tu emagreceu por causa da ansiedade, ou tu tá voltando a dormir por causa da ansiedade. Aí enfim, tu faz ali um storytelling ou um print de algo mostrando isso, tá? Isso é mais resultado. Mas eles são, né, bem semelhantes, os dois são poderosos, tá? E eles geram esse desejo também, porque a pessoa se imagina querendo viver aquilo, tá? É muito importante. Gente, depoimento, quando vocês postam, quase ninguém curte. Quando eu postava, enquanto terapeuta, quase ninguém curtia. Mas eu lembro de uma das vezes que eu postei e essa pessoa curtiu e já foi lá e já pagou ali R$ 1.000 praticamente do acompanhamento terapêutico. E ninguém curtiu. Depois que outras pessoas curtiram mais, tá? E é isso, o depoimento ele vai mostrando mais a emoção, ele vai gerando identificação, porque às vezes é um print ali de alguém que te mandou uma frase, mandou um áudio, né? Ele vai mostrando mesmo aquela emoção. E aí ele cria muito essa confiança, como eu falei, a pessoa vê e aí ela entende, poxa, essa pessoa é boa mesmo. Então vai te gerando uma autoridade e a pessoa vai criando mais coragem, porque ela vê outra pessoa fazendo, né? O efeito manada, então ela vai querer fazer também. Aí a gente tem destaque de produtos, tá? E quando eu falo produtos, é produtos e serviços. Produto é, por exemplo, um e-book terapêutico, um desafio terapêutico gravado, pronto, que tu não precisa fazer nada, já tá lá e a pessoa assiste. Isso seria um produto, um mini curso teu, um curso teu de formação, produto. Aí, serviço, as tuas sessões, tudo que tu tá ali no 1 a 1 com a pessoa já é um serviço, tá? Uma mentoria. E alguns estão mesclados, né? Então, aqui, eu coloquei produtos, mas são os dois. Então, a gente precisa, ó, de uma explicação muito clara, muito tangível. E-book terapêutico, o nome. Os nomes aqui, eles já são específicos. Eu deixei bem claro para tu já entender e tu te inspirar neles. E-book terapêutico, destrave seu valor, R$ 29,90, ticket baixo. Se você se sente sempre menos e aceita coisas que no fundo sabe que não merece, isso vai continuar até você se escolher. Imagina se olhar e não duvidar mais de você. Comece agora. Então, faz ela se imaginar, faz ela se identificar pela dor e eu trago uma solução e eu trago uma CTA, uma chamada para ação. Ó, clica aqui. Aí, quando ela clica, então é isso. Nos destaques, tu precisa colocar os links dos teus produtos e serviços. Tá, terapeuta em biologia moderna? Vamos profissionalizar isso, tá? Então, eu tenho lá um dos meus cursos que é o plataforma, é um treinamento super prático, mão na massa. Em 3 dias, tu já consegue fazer tudo separando ali 1 hora por dia, que é o plataforma da venda terapêutica. Tu aprende a subir os teus produtos ou serviços na QIFI. E tu aprende a fazer uma página de checkout também, tá? Ou tu tem também lá o kit de páginas de venda, que também vem 10 exemplos de páginas para terapeutas e bruxas modernas. E aí tu pode usar. Porque essa pessoa clica, ela não vai no teu WhatsApp, ela vai numa página simples. Inclusive, a que tem lá de exemplo, uma delas é de um e-book e ela já está feita. Tu só vai trocar para as informações do teu e-book, tá? A exceção volte para você. Se você está cansada de se anular e depois se arrepender, aqui você entende exatamente o que está acontecendo e o que precisa mudar. Você sai com clareza e direção real.
agende aqui. Amor próprio real, né? Jornada 7 dias, que pode ser ao vivo ali num grupo VIP, por exemplo, no WhatsApp, ou é algo gravado. E aí a mesma coisa, tá? Eu vou chamando essa pessoa, mas entende que eu vou usando palavras, tu tá cansada de te anular, é, tu não, aqui ó, se você se sente sempre menos e aceita coisas que no fundo sabe que não merece, então tu sabe que aqui tem uma linguagem que vai gerar uma identificação, tá? Aí agora a gente vai para os próximos destaques que são semelhantes, mas do tarô. E aí, como eu falei, o tarô já é aquela coisa que tem que ser mais específica ainda, porque a pessoa ela quer uma resposta, né? Ele vai voltar? Então, o nome da tiragem já é uma pergunta. Leitura, clareza no amor, que é o desejo da pessoa, ela quer saber. Acompanhamento, saia do ciclo, porque ela não aguenta mais esse ciclo. Se você não para de pensar nisso e fica criando mil cenários na cabeça, então aqui a pessoa se imagina, né? Daqui a pouco ela tá falando com uma amiga dela e dizendo: eu fico imaginando mil cenários na minha cabeça, mil imagens se passam. Imagina ter uma resposta clara sem continuar sofrendo. Então é isso. Tá? São palavras que vão ativar ali aquela dor, aquele desejo, e eu já trago uma solução. Aqui você entende para esse padrão, começa aqui. Então a pessoa só não clica se ela não tiver de fato com coragem, com vontade de mudar, tá? E aí agora a gente tem o destaque de storytelling, acho que pulou aqui. Vamos ver. O de storytelling é aquela coisa que eu conto uma história, tá? Mas é uma narrativa, como eu disse, a gente tá aí num tempo que as pessoas não têm tempo para muita coisa. Então eu coloco ali 3, 5 stories no máximo nesse dia. E aí tu vai colocar o teu produto, mas com o storytelling. Até coloquei um dos meus e-books que é super vendido, tá? Que é o 30 dias de amor próprio. Em 30 dias você volta a se escolher, sem culpa. Então eu já mostrei aqui, ó. Eu quis mostrar para vocês que, ó, o nome, eu tenho um gatilho de número de novo de número, e eu tenho uma frase promessa: você volta a se escolher sem culpa. Então, quebra uma objeção dessa questão da culpa, que é muito forte por causa do amor próprio, tá? E aí, aqui, imagina um storytelling: eu tô contando algo. Eu sei que eu preciso me escolher, mas quando chega na hora, eu travo. E aí, essa pessoa disse isso, né? Então, ela me disse, então a pessoa já se identifica, sou eu. Isso não é fraqueza. É padrão. Então, tu tira a culpa e aí tu vai criando a curiosidade. Quando você entende isso, você para de se culpar e começa a agir diferente. Então, eu prometo, ó, quando tu entender isso, eu te prometo, quando tu entender isso, tu vai parar de te culpar e tu vai mudar o teu comportamento. E é exatamente assim que a gente trabalha, então, a agenda aqui. E aí eu já vou direto, sem rodeio, sem medo de vender, porque vender transforma vidas. Tem gente esperando por ti para poder ter a vida transformada e tu nem sabe, tá? Então, vender transforma vidas, inclusive a tua, tá? Até a questão de segurança, autoconfiança. Então, destaque de presente ou grupo VIP. Então, esse aqui é muito importante, vocês precisam ter. Vocês ficam com medo de fazer grupo VIP, achando que dá muito trabalho, não dá. Óbvio que tem que estruturar no início, tem que ter um tempo ali para entender como é que faz, mas vocês aprendem comigo isso em consultoria também, em mentoria, e é muito simples, tá? Essa é uma promessa que eu posso te dar, é simples. Obviamente, tu vai ter que ter um tempo ali para estruturar e para colocar em prática. Tá? Então vai ter aquela pessoa que não tá pronta ainda para comprar, mas ela tá curiosa, ela acabou de chegar no teu Instagram, tá? Então ela acabou de entrar e aí tu pode dar um presente para ela. E esse presente, ele pode ser algo que vai gerar uma conversa ali no direct, que pode ser por automação, né, automático, ou manual, que tu mesma fala com essa pessoa. Ou tu vai levar esse presente, que é o que eu prefiro e o que eu faço, levar esse presente para o grupo VIP. Quer o presente? Então vai ter que entrar lá no grupo VIP, tá? Porque aí a pessoa entra num lugar que é controlado por ti. É só tu vai mandar uma mensagem, as pessoas vão ver, tá? Diferente do Instagram nos stories, tu mandou, tu não sabe quem vai ver, quando vai ver, tá? Então, por exemplo, aqui, se você sente que está perdida e não sabe por onde começar, eu preparei uma aula gratuita, ou eu preparei uma audiosessão gratuita, ou eu preparei uma meditação gratuita, enfim, algo bem simples, direto ao ponto que ela termine, tá? Até essa aula gratuita, ela tem que ser breve, né? Para que ela termine, porque aí tu consegue dar esse primeiro passo para ela, ela ter uma pequena vitória. E aí, preparei uma aula gratuita para te mostrar o primeiro passo, se tu tá perdida. Você vai entender o que está te travando e o que fazer a partir disso. Então, tu vai saber por onde começar. Entra agora, tá? Então, isso aqui, esse destaque é venda orgânica. Essa pessoa entra no teu grupo VIP e ela pode. Esse destaque aqui, ele pode te gerar muitas vendas, tá? Então, tu pode ter venda, porque a pessoa clica no link lá na caixa
no destaque de caixinha de pergunta que tu salvar, das perguntas que tu salvar, tu coloca o link dos produtos, tu vai colocar o link e ele vai poder te gerar vendas, tá? E aqui principalmente. Só que aí são vendas que depois tu nem vai saber. Porque a pessoa entrou e aí tu já nem lembra, ah, essa pessoa entrou por causa do grupo VIP. Mas aí ela comprou lá depois. Tá? Então, esse aqui é maravilhoso e ele gera essa reciprocidade, porque a pessoa recebe algo, então ela se sente grata e ela acaba comprando, né? A gente, quando gosta de algum presente, a gente sente, poxa, que legal, vou comprar algo dessa pessoa, porque eu gostei já do jeito dela, do serviço, do jeito de falar. Então, esses são os destaques vendedores, tá? Por quê? Porque eles vão te mostrar aqui. Tu não tem que ficar vendendo sessão. Ninguém acorda, ah, hoje eu quero fazer reiki, quero fazer uma constelação. Não, a pessoa acorda com dor. Eu não aguento mais acordar sem energia. Eu não aguento mais não dormir e ficar com insônia. Eu não aguento mais acordar e ficar ali stalkeando o ex, tá? E passar muito tempo fazendo isso. Eu não aguento mais chegar ao final do mês e eu estar no vermelho. Então, essas são as dores. E aí tu vai mostrar como que tu resolve. Simples assim. Quer dizer, não, parece simples, né? E é para ser simples. Mas eu sei que para ti não parece ser, mas é para ser, tá? Então começa a vender resultado e sensação. Então é simples, por quê? Porque tu tem que aprender. Tu vai pegar a prática de começar a usar as dores, os desejos, tá? E não só ficar ali no técnico, tá? De venda. A venda não é técnica, ela é emoção, tá? A pessoa se conecta contigo ou não. E aí vai ter essa conexão, seja por causa de um e-book, essa pessoa talvez nunca vá falar contigo, mas gerou alguma conexão e ela adorou. E aí depois, quem sabe, ela entre na tua escada de produtos e serviços e compre mais de ti. Ou não. Ou ela te segue e só fica ali por meses ou um ano olhando, tá? Mas quando tu tem um Instagram estruturado, esse tempo diminui, esse tempo se reduz. E aí vai ser em menos tempo que ela já vai querer comprar de ti, tá? Porque tu vai começar a estar ali a todo momento, vai ter um presente, e depois é uma pergunta que é tirada, a dúvida, aí depois é um produto que tu tá mostrando, e aí essa pessoa vai tendo estímulos até o momento em que, ah, eu vou comprar. E aí ela compra, tá? Então não tenha esse pavor de não tô vendendo. Se tu não tá vendendo, tu não tá tendo constância e tu não tá tendo estratégia. E tu não tá usando as dores e os desejos reais da tua persona. Lá na aula 1 eu falo sobre desejo e dores e mostro para vocês como que vocês descobrem. Então volta lá, assiste e descobre as dores e desejos dos teus da tua persona, tá? Então, é importante tu criar uma imagem mental e colocar sempre a CTA, tá? Então, imagina se olhar e não duvidar mais de você. Ela se imagina. Então, quando tu te imagina, tu tem ali uma tendência maior a, ok, eu quero isso, e de comprar, tá? Então, a pessoa, ela não compra terapia, ela compra o fim da dor que ela tá sentindo. Ela não aguenta mais sentir essa dor. Que dor é essa que a tua cliente não aguenta mais sentir, tá? Então, parem de errar, de colocar, me chama no WhatsApp. Não tem direção, não tem desejo, não tem contexto nenhum. A pessoa não vai te chamar no WhatsApp. Só se, enfim, ela estiver muito desesperada, ela gostou muito de ti, mas aí tu quer que tu precisa de várias pessoas chegando no teu WhatsApp, então, para conseguir ter vendas, né? Então, e tu precisa de muito tempo para ficar falando com ela no WhatsApp. Então é mais fácil tu colocar links, tu colocar o grupo VIP, tu conseguir te direcionar mais pro grupo, tu gasta menos energia, tá? E tu consegue ajudar mais pessoas, senão ninguém vai te chamar. Então, colocar um tipo de CTA genérico desse jeito vai fazer tu perder tempo e dinheiro. Então, tu precisa colocar ali algo que faça ela pensar: meu Deus, eu preciso disso agora, eu quero isso agora, tá? Então, esses são os destaques, que são os vendedores silenciosos, né? São os vendedores que trabalham por de 24 horas e tu não precisa nem pagar eles. Então, faz um print agora desse prompt, tu vai usar lá no teu chat ou usar lá na IA que tu comprou de mim, do kit de 8 IAs, né? Que te ajudam a criar conteúdo, te ajudam a criar página de vendas, te ajudam a criar e-book, enfim, são 8 IAs. E em breve, cara, dependendo do dia que tu tá assistindo essa aula, já tem as aulas gravadas lá ou já vão ter as aulas, tá? Para mostrar como elas são poderosas e como vocês podem usar. Faz o print aqui e aí coloca lá o que que tu é. Tu é o quê? Qual é o teu tema? Qual é o teu subnicho? Qual é a tua técnica? Quais são os produtos e serviços? E se tu não sabe nada disso, tu tá perdida, aí tu precisa de uma consultoria comigo ou mentoria, tá? Tu tem que saber essas informações aqui, isso que é o mínimo para tu poder estruturar o teu Instagram.
tá? E aí pede para ele escrever ali os teus destaques. Tu pode até tirar print ali de alguns daqueles destaques que tu viu, que tu gostou e pedir de maneira semelhante para ti. Olha como eu sou uma ótima mentora, né? Já tô falando para ti o que tu pode fazer. Então, aproveita isso. E se tu quer que eu analise o teu Instagram, se tu quer que eu olhe o teu Instagram de cima a baixo e te diga o que que tu tem que ajustar, aí tu pode agendar no link da descrição ou do comentário aqui desse vídeo, tá? Dessa aula. E já segue o meu canal aqui do YouTube para ficar por dentro de tudo. E grata, e até amanhã, que é o último dia, e eu vou trazer algo assim, ó, maravilhoso, uma oferta que vocês, quem sabe, é até um presente que tem a ver com isso aqui, ó. Então fica atenta porque é um super presente. Tchau, tchau.